E todo mundo só fala da declaração do Jorge Jesus que ele quer treinar a seleção brasileira. Jorge Jesus acabou por falar que sinceramente está muito interessado em treinar o Brasil e muitas coisas mais sobre a seleção brasileira, sobre o tempo que era idolatrado no Flamengo, e ainda relacionou disso com a capacidade do Neymar ser a decisão para a seleção brasileira para essa temporada. Então se liga só nessa bomba, mano. O que lhe pergunto é, o sonho de treinar uma seleção ainda está por concretizar? Continua, mas é também numa perspectiva que eu faço como os clubes. Eu só gosto de trabalhar em clubes que ganhem títulos, não é? Por exemplo, eu nunca fui para a Inglaterra treinar porque não tivesse convites. Nunca tive, foi um convite do top 5. E as outras que eu tive, e agora cada vez menos, não é? Mas uma seleção brasileira já é diferente. Uma seleção brasileira é diferente, claro que é uma ambição, não nego, não é? Mas será difícil, acho. No Brasil, dificilmente um treinador estrangeiro entra na seleção do Brasil, acho eu. Pode ser que mude, mas dificilmente eles não estão muito para aí que um treinador estrangeiro, seja quem for, treine na seleção do Brasil. Mas a paixão que eles têm por si não pode fazer com que seja um não brasileiro, quase brasileiro? Sim, se for um estrangeiro eu penso que serei aquele que poderei estar mais perto, não é? Porque só adeptos, fãs do Flamengo são 50 milhões. E portanto, mas não quero fazer um cenário de aquilo que possa acontecer na minha carreira, porque foi sempre assim que eu pautei a minha carreira. O futebol é dia a dia, eu digo isto aos meus jogadores. O que a gente já ganhou, ano passado ganhámos tudo. Fizemos à volta de 70 jogos, só perdemos um jogo, não é? Mas isso não quer dizer que tudo seja igual, temos que fazer melhor. Este ano é o dia a dia, o trabalho. Agora, tenho a sorte de trabalhar com um grande grupo de trabalho, com jogadores que querem ganhar, porque se não trabalhares com jogadores que querem ganhar, é mais complicado. Vocês são todos jogadorzinhos pereba. Vocês não é igual o Zico, vocês não é igual o Falcão, vocês não é igual o Ronaldo, vocês não é igual o Romário, vocês não são nada. Vocês não são nada. Olha o Militão, passa na frente, joga nada. Jogadorzinho. Olha o Hendrick, moleque foi outro dia aí. Dá uma olhada, vê se eles atenderam as crianças, cara. Vocês são de palhaçada. Vocês não merecem estar na seleção. Só tirou, dá autógrafo pra um só. Tinha que ficar com todas as crianças lá. Talvez o medo me transforme desse cara que eu sou, né? Porque é inadmissível, é horrível, dá ânsia de vômito. Ver esses jogadores de hoje, vocês estão na 6ª posição. Vocês tomaram um pau nas últimas 2 Copas do Mundo. Com o seu Tite, vergonhosamente. 5 Copas do Mundo sem ganhar. O único cara que eu vi, na imagem que eu tenho aqui, é o Vinícius Júnior e o Bruno Guimarães, que parou para atender as crianças. Tem um molequinho ali em cima da grade, que deve estar ali umas 8 horas. Vocês não têm moral para não ficar aí com eles. Vocês não têm moral nenhuma. O seu Hendrick, o senhor assinou uma camisa e deu desapercebido. Deu de migué. O Rodrigo também para ali. O Rodrigo parou uma vez. Parou no final. Parabéns ao Rodrigo que parou. Só o Vinícius Júnior, parabéns. Rodrigo Caetano, quem você está pensando que você é? Você não veio para mudar? Você não veio para fazer com que o torcedor brasileiro pudesse? Aí isso tá certo, ó. O Bruno Guimarães. Parabéns, Bruno Guimarães. Pô, não é isso que você veio, Dorival Júnior? Não foi para isso que vocês vieram resgatar a camisa da seleção brasileira? Mas como pode resgatar a CBF, que o presidente está em impeachment? Né? Que foi o Zé Maria Marinho preso. Não foi? Isso, na Suíça? O Marco Polo Del Nero era para ser preso, não foi quem fugiu. Aí ele foi banido do futebol. O que tem que ver Fernando Diniz com Dorival Júnior? Nada. A impressão que você tem, em termos de futebol, eles não falam a mesma língua nem de longe. Troca o Fernando Diniz pelo Dorival Júnior. Ou seja, tudo que o Fernando Diniz fez foi jogado fora. O Fernando Diniz também entra, você fala, bom, agora a CBF vai ter uma nova ideia de jogo. Ele faz um sistema totalmente diferente do anterior, aí volta, troca para um outro treinador. Imagina a cabeça dos caras que estão acostumados com outro nível de futebol e com essa
troca pra lá, troca pra cá. Os caras não sabem nem exatamente o que jogar. Você tem que ter um sistema, definir o que se quer da seleção brasileira, fazer mais captação de jovens, fazer a molecada jogar nesse sistema básico de futebol. Aqui é uma zona, não é uma várzea. O sistema é o sistema do treinador. Então o treinador que assumir vai colocar o sistema dele. E aí haja, né, pro jogador entender isso. Hoje, o jogador brasileiro, ele tem a técnica dele podada. Ele é levado para o exterior para ser um jogador tático. Desde que começa com alguma habilidade, ele é levado para jogar de maneira tática. E se não tem tática, ele não vai render. Então, eles rendem num determinado sistema de funcionamento. Antes, o jogador tinha mais espaço para individualidade. Hoje não tem, ele não tem, né? De modo geral, o jogador é. Então, você tem um Guardiola, que faz uma exceção e tal. Mas, normalmente, o jogador ele é travado em nome do todo. Se você precisa do todo, você precisa do grupo. Não tem treinamento, você não vai ter grupo. Então não vai funcionar mesmo. Os caras são muito bons jogadores. Eles vão sair daí na terça-feira, vão voltar para os seus times e vão render um bom futebol. Claro que vão render. Dá para discutir o nível do Estevão? Se olha o Estevão aqui, parecia um iniciante de futebol. Você nem fala que ele é profissional. Ué, a gente sabe, o Estevão é bom jogador? É ótimo jogador. O Vini Júnior é bom jogador? É ótimo jogador. Dorival é bom técnico? É bom técnico. Tá. Mas e aí? Johan Cruyff falava, se você colocar 11 craques, você tem 11 jogadores hábeis, não um time de futebol. É muito diferente. E de novo, eu repito, qual a ideia de jogo da seleção brasileira? Se perguntar pro... Eu sempre esqueço o nome dele porque ele não é importante. O presidente da CBF... Reginaldo. Qual o sistema, qual a ideia de jogo da seleção brasileira? Provavelmente ele responderá. O que é a ideia de jogo? E aí não dá, né, velho? Aí não tem jeito. É isso que o Flávio falou, né, Boni? É realmente muito pertinente, porque assim, essa questão aí da tática, até para um time que não treina, é muito importante. Você tem ali, por exemplo, jogadores excelentes, como o Flávio citou, e eu também tinha falado, né? Jogadores espetaculares que nos clubes brilham, mas que na seleção acaba não indo bem. E isso parte muito realmente do sistema tático, do técnico. E aí são dois problemas, né? Não tem tempo para treinar, porque você vem ali de um jogo para o outro, é um período muito curto, né, de treinos nas eliminatórias ou quando tem amistoso. E a outra questão é reunir, né, tantos talentos. Às vezes o técnico também tem essa dificuldade de reunir grandes talentos e montar um time que seja competitivo. Então são três fatores, né? A questão da tática, a questão dos próprios jogadores, de talvez em algum momento assumir mais dessa responsabilidade, e essa questão aí do técnico, né? Enfim, a seleção brasileira deixando muito a desejar, Boni. Deixando muito a desejar, e acho que é isso, vai muito da responsabilidade de cada parte. Concordo com o Flávio que a maior culpada é a CBF, e acho que o grande exemplo dessa desorganização, até voltando para o Fernando Diniz, é o jeito que aconteceu tudo, né? O Fernando Diniz é anunciado como o precursor, né, o interino, para que o Ancelotti pudesse jogar, pudesse treinar a seleção brasileira depois, chegar depois do final do contrato dele com o Real Madrid. Essa era a ideia, e pelo menos o que foi anunciado pelo Edinaldo Rodrigues. E ele anuncia o Fernando Diniz como interino, porque e elogiando o estilo de jogo do Fernando Diniz, dizendo que é uma prévia ali, algo parecido com que o Ancelotti gosta, então por isso ele foi escolhido para ser o interino. Aí não consegue o Ancelotti, na solução rápida, porque ele tem que achar alguém, ele já tinha sido afastado da presidência, quando volta o Ancelotti já tinha renovado com o Real Madrid, então ele precisava dar uma resposta para apagar, pelo menos naquele momento, o fogo que ele criou de ter anunciado o cara um ano antes. Um cara que estava empregado e que tinha contrato válido. E aí trouxe o Dorival Júnior, que também não vai nada a ver com que